Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí no YouTube acompanhando ao vivo. Como eu sempre digo, uma honra e uma alegria estar aqui servindo a essa casa e a essa causa. Amigos, na época de Platão, era comum uma concepção de que o conhecimento ficava restrito aos sentidos, aos 5 sentidos. Paladar, olfato, audição, visão, tato. Porém, para Heráclito de Éfeso, que foi um filósofo anterior a Platão, pai da dialética, o mundo e a natureza estavam em constante movimento, constante transformação, tudo o tempo todo num fluxo perpétuo. Sendo assim, teoricamente, se tudo está em movimento, no exato momento em que uma coisa foi determinada, ela já mudou. A frase que eu falei aqui agora e essa que eu estou falando, ela que eu encerrar, já mudou. Nesse caso, isso torna impossível adquirir o conhecimento, porque qualquer coisa que a gente aprende, no instante seguinte já mudou. Inclusive, isso impossibilita o erro. Você errou, mas já mudou. Então, para superar essa realidade transitória, vamos dizer assim, o Platão precisa mostrar que os nossos sentidos poderiam nos enganar e que a gente deveria buscar a base do conhecimento em outro lugar. E esse lugar para ele era na alma. Então Platão determina que a inteligência garante a estabilidade dos seres, a estabilidade da vida. Daí decorre que o conhecimento advém do raciocínio. O homem deveria buscar ascender do mundo sensível ao mundo inteligível. Para Platão, o fundamento do conhecimento das coisas, do universo, do mundo, das reações e de tudo, estava na ideia. E a ideia só seria alcançada através da razão. Então, o mundo das ideias, que Platão se referia, ele dizia que as ideias são puramente espirituais. Então, o que a gente chama de plano espiritual, ele chamava de plano das ideias, o mundo das ideias. E que essas ideias puramente espirituais não têm nenhum contato com o mundo material. Por exemplo, o pastor David Young Cho fala, se a gente pegar aqui, por exemplo, a nossa Malu, abrir o cérebro dela, a gente não vai achar ali as ideias dela, o que ela pensa. Não tem nada ali nesse aspecto. Da mesma forma que você abrir o coração de uma pessoa, você não vê ali o que ela sente, se é bom, se é ruim, se é passageiro, se é definitivo. Não está ali. Não está aqui na terceira dimensão. As ideias, os sentimentos estão na quarta dimensão. Estão no espírito, estão no plano das ideias. Então, para Platão, o inteligível transcende o sensível. Decorre disso que o homem não pode se deixar fascinar pelas sensações, pelo sensorial. E que essas sensações têm que ser presididas pela inteligência, pelas ideias. Têm que ser subordinadas às ideias. Esse texto aqui, eu preciso dar o crédito, eu organizei com a ajuda dos textos do professor João Francisco Pereira Cabral, do site Brasil Escola. Mais ou menos 400 anos depois, Jesus diria o seguinte, está lá em João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus, somos descendência de Abrão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Parênteses, todo aquele que incide no erro é servo do erro. Todo aquele que recorre à mentira é servo da mentira. A pessoa que conta mentira tem que contar outra para justificar a primeira, tem que contar a terceira para esconder a segunda e assim sucessivamente. Então, mas ele usa aqui, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veritate liberabit vos. O tema da nossa palestra de hoje. Ou veritas vos liberabit. Então,
Jesus não disse que o cristianismo nos libertaria, nem o judaísmo, nem o catolicismo. Não disse que o protestantismo nos libertaria. Ele não disse sequer que o espiritismo nos libertaria. Ele disse: eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará o Consolador para vos lembrar do que eu tenho dito. Mas ele não disse o espiritismo vos libertará. Não, ele disse que a verdade vos libertará. A verdade está acima de qualquer religião, inclusive da nossa. A verdade é Deus. A verdade é a lei de Deus, que está basicamente estampada na natureza, né? Para qualquer homem que está sob. As leis de Deus são imutáveis, universais e eternas. Alguém acha, por exemplo, que Jesus não falou nada sobre física ou sobre química porque não existia? As reações químicas, as leis da física, né? Jesus não falou nada sobre magnetismo, sobre genética, sobre a órbita dos planetas, sobre a gravidade. Lá em Jerusalém, 2000 anos atrás, se alguém subisse na muralha da cidade, pula, cai no chão, sobe, pula, cai no chão, sobe, pula, cai no chão. A gravidade já existia, mas ela só seria conhecida 1600 anos depois, com Isaac Newton. Então, as leis de Deus já estão presentes desde sempre. A reencarnação, vocês acham que não existia no tempo de Cristo? Pois se ele versou sobre isso, não é? Livro dos Espíritos, questão 614. O que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Questão 615. É eterna a lei de Deus? Sim, eterna e imutável como o próprio Deus. Então, gente, a gente falou de Platão, isso nos remete a Sócrates, né? Sócrates, dos filósofos antigos, aí o que mais perdura até hoje, a maior obra que perdura até hoje. E ele dizia: a vida só merece ser conservada na alegria. E a única alegria para o homem é a procura da verdade, sem desvios. Então, anterior ainda a Platão. Tem uma mensagem do Emmanuel extraordinária, muito longa, não posso trazer inteira, mas o fundamento aqui é perfeito, consoante com o ensino de Jesus, que a verdade vos libertará. Está no livro Vinha de Luz e a mensagem se chama A Verdade. A diversidade das mentes é profunda. A heterogeneidade dos caracteres, a diferença de temperamentos, a quantidade de aspirações e de propósitos impede a exposição da realidade plena às massas comuns. Devido a isso, cada escola religiosa mantém um caminho diferente da revelação gradativa. No atual estágio da evolução humana, a claridade imaculada não seria assimilável por todos de imediato. Há que se esperar pela passagem das horas, da mesma forma que o carvão, com auxílio da natureza, um dia se converte em diamante. Por isso, esse trecho é interessantíssimo. Vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias na ciência, verdades progressivas na filosofia, verdades convenientes na política e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Então não adianta jogar muita luz de uma vez, porque a luz, quando é muito forte, ela cega, ela ofusca. Não adianta clarear tudo de uma vez, tem que ser gradual. Porém, a ressalva na mesma mensagem, logo adiante. Isso vigora apenas quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino interior individual de cada um, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios transformadores, passa a observar a experiência sob outro prisma, elege padrões mais altos de luta e identifica-se com horizontes mais largos. Lembrando que lá no versículo 34 Jesus falou: você comete pecado, você é escravo do pecado. Então ele segue aqui, ó. À medida que se vai desvencilhando da atração da mentira, da atração do erro, da atração do pecado, da atração da ilusão, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a luz pura. Eu faço uma outra recomendação aqui.
Alguns devem conhecer, ter ouvido falar, Blaise Pascal. Foi filósofo, foi matemático, físico, descobriu importantes conceitos da mecânica dos fluidos que deram origem a muitas invenções na linha da hidráulica, até inclusive o sistema universal, o sistema internacional usa o Pascal como medida de pressão em homenagem a ele, né? E Blaise Pascal, ele dá uma mensagem na Revista Espírita de maio de 1865, e a mensagem tem por tema a verdade. É só pesquisar no Google, Revista Espírita, maio de 1865. Uma mensagem linda, porém muito longa, versando sobre a verdade. Agora, perfeito. E onde a gente vai achar essa verdade? Onde a gente vai buscar essa verdade? Onde a gente vai conhecer essa verdade, penetrar nessa verdade, nessa coisa maravilhosa que vai libertar? Notadamente através do estudo, através da busca de se agregar ao conhecimento, né? Necessário esforço, dedicação, trabalho, disciplina. Cara chato, disciplina, de novo, disciplina, gente. Que na fala de Jesus aqui tem 2000 anos. E por que a gente está aqui tentando aprender até hoje? Porque faltou disciplina, né? Porque tem gente que você fala, conhece Jesus? Claro, o Jesus Luz pegava a Madonna. É verdade. Tem gente que, um lugar como esse aqui, né, nessa aglomerada de pessoas, ela tem que melhorar, tem que crescer, tem que evoluir. A pessoa sai daqui falando, verdade, vou trocar de carro. É realidade. 2000 anos depois. Então, disciplina, sim. Porque senão daqui 100 anos, 50 anos, 90 anos, nós vamos estar aqui falando a mesma coisa. Se não for aqui, vai ser no bairro de lá. Certo? O professor Hélio Couto fala, né? Tem que estudar, pessoal. Não, estudar eu não quero. Perfeito. Então você quer que eu pego a vara, vou lá, fico horas na beira do rio, pesco o peixe, limpo o peixe, preparo o peixe, trago aqui picado, temperado, bonitinho, sem espinho para você, decorado com uma folha de salsinha. Só pode ser isso que você queira. Não é? Gente, a gente tem que trabalhar, batalhar para crescer. Insetos fazem isso, plantas fazem isso, animais fazem isso. Bactérias intestinais batalham para crescer, para evoluir. E elas são maior quantidade no organismo do que as próprias células. Isso é fato. Agora, tem gente que não quer crescer, não quer evoluir, não quer se melhorar, não quer mudar, quer ficar na zona de conforto, está confortável. Dá muito trabalho. É verdade, gente, dá muito trabalho mesmo. Sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar onde você transita livremente. É muito difícil transcender isso, né? Tem que abrir mão do meu churrasco, tem que abrir mão do futebol. E como é que eu faço com a minha conta no Tinder? Tem um cardápio de seres humanos lá e eu estou listada, inclusive. Como faço? Eu tenho que acompanhar. Então, gente, vai de cada um. A verdade vos libertará. Né? Tem um adágio tibetano antigo, a professora Lúcia Helena Galvão, que fala: se você escolheu não aprender mais nada nessa vida, sua vida acabou. Essa é a filosofia tibetana antiga. Mas voltando à disciplina, né? Porque o que esperar de uma pessoa que pensa isso, que tem isso como meta? Onde está teu tesouro, também está teu coração. Se tua vida é isso, você vai continuar nisso. Eu trabalho com vendas, né? Então, o espectro que eu tenho como referência, às vezes você vê o vendedor, o cara não visita, não dá um bom atendimento, não dá retorno para o cliente, que a gente quer saber, sei lá, esse produto é bivolt? Ô, doutor, eu vou conferir, eu checo e respondo para o senhor tal. Não volta, não aparece. Quer dizer, não vai bater meta no mês, não vai bater meta no outro, não vai bater meta no outro. Vai começar, o governo, o dólar, a guerra, meu pai, minha mãe, Não adianta, gente. Se não se esforçar, se não se mexer, não sai, a coisa não vai. O Thomas Edison, cientista da maior importância, disse: gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não adianta, você tem aquela inspiração, mas você não se mexe. Você tem aquela ideia, você tem aquela motivação, mas não se mexe. Não adianta, não vai acontecer nada. Por que a gente perde a oportunidade várias vezes na vida? Todos nós. Porque a oportunidade vem disfarçada de trabalho árduo, de trabalho duro, de disciplina. Então, quando a gente vê, já foi. Ou a gente finge que não vê para deixa ir. Depois chora. Livro dos Espíritos, novamente, questão número 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura.
Mas para compreender certas coisas, são precisas faculdades que ele ainda não possui. Então, a gente vai possuir essas faculdades. Como eu disse no começo, tem que ser gradual. À medida que a gente for crescendo, agregando conhecimento. Né? O reino mineral agrega conhecimento. O reino vegetal, o reino animal. Cada um na sua proporção. Um rochedo agrega conhecimento através do sol, através do vento, através da onda, através da tsunami, através de uma queimada. Está agregando conhecimento num nível desse tamanho. Então vai ficar centenas de milhões de anos agregando conhecimento até ter um conhecimento suficiente. Certo? Um dia, né, o princípio espiritual vai se dividir, por exemplo, entre uma zebra e uma onça. Se a zebra ficar se lamentando, por que eu não sou uma gazela? Por que eu... A onça vai vir e vai comer. A onça, que já não come há 3 dias e tem os filhotes nas costas, se ela ficar se lamentando, aquele leão vagabundo não sai do lugar, fica deitado o dia inteiro, só serve para virar para um lado, a zebra vai embora, ela vai ficar 4 dias sem comer. Ela tem que se esforçar para ela se alimentar o mais rápido possível com o mínimo de esforço. Certo? E assim segue a vida. A zebra tentando ser a melhor zebra possível, agregando conhecimento, a leoa tentando ser a melhor leoa possível. Assim segue o reino animal, movidos, guiados pelo instinto. E Kardec disse, o instinto não falha. Quanto de conhecimento consegue se agregar uma formiga? Pouco. Então ela precisa de 10 milhões de vidas sendo formiga para ela agregar um pouquinho. Para um dia, não sei se é uma mosca, uma abelha, uma aranha, não sei. Mas é com o tempo. Nós estamos num nível que a gente tem mais capacidade de agregar conhecimento, mas tem que buscar, não adianta ficar parado. Certo? A gente vive num planeta onde ciência e religião ainda se degladia muito. Quanto mais a gente, individualmente, coletivamente, for agregando conhecimento, for aprendendo, for buscando a verdade, mais a gente vai contribuir para um dia as duas se fundirem. Gente, o dia que ciência vamos partir do princípio que os fundamentos religiosos estejam, pelo menos em parte, verdade. Vamos pesquisar, vamos ver os nossos conceitos movidos pela religião, pelo que se acredita. Por exemplo, vamos pesquisar a ação de um remédio considerando a intenção de quem aplica ou de quem toma aquele remédio, né? E coisas do gênero. Mesma forma, a igreja, se um dia ela passar a admitir o que a ciência comprova, cientificamente, matematicamente, né? O quanto ela não pode, aceitando aquilo, difundir uns milhões, bilhões de fiéis que ela tem, o quanto ela não pode agregar de conhecimento na humanidade, quer dizer, o quanto que se pode crescer. Não é simplesmente a ciência aceitar puramente, nem a igreja aceitar puramente, mas se for gradual, o quanto que as duas não podem crescer. 1 mais 1 é sempre mais que 2, não diz a música. Se a gente pegar aqui o Lourdes, eu estou com uma ideia de uma palestra, mas é um tema meio complexo, meio, né, polêmico. Se você não me ajuda, vamos sentar, vamos. Eu vou sair melhorado, porque eu vou agregar conhecimento dela, eu vou ser eu e mais um pouco. Ela vai sair melhorada, porque ela pode sair com algum conceito, alguma coisa iluminada, ela fala... Então, 1 mais 1 é mais do que 2, porque um ajuda o outro, colabora, os dois se melhoram. Fora que Jesus falou, onde tiver 2 em meu nome, eu estou junto. Então, nesse caso, 1 mais 1 é muito mais que 2. Então, gente, quanto de conhecimento não pode se agregar? Por exemplo, né? E você tem tanta pesquisa séria por exemplo, a Universidade de Araraquara, isso passou até na televisão, uma pesquisa tão fantástica sobre pacientes com tratamento, mas com efeito de passes, de oração, esse tipo de coisa, sabe? Uma matéria de 5, 6 minutos, pesquisa séria, acho que aqui na Universidade de Araraquara. A Associação Médica Espírita de São Paulo tem um trabalho tão fantástico sobre oração, com relação a tudo, medicação, hormônio, recuperação, tempo de internação, tudo, uma obra enorme. Eu vou trazer isso qualquer dia, já fiz essa palestra lá antes da pandemia na Casa Antiga, eu vou remodelar, vou trazer, mas pesquisa científica, e tem um monte, você não pode mudar o paradigma. Né? Mudar o paradigma é uma coisa cara, uma coisa delicada. Qual a indústria que mais cresce no planeta hoje? A indústria farmacêutica. Antigamente você ia na farmácia, hoje você vai no mini shopping. Fui na farmácia quarta ou quinta-feira, no começo da noite, comprar remédio para a esposa. Tinham 7 carros estacionados na farmácia. Eu falei, gente, antigamente, no meu tempo, 30 anos atrás, o povo ia para o boteco, 6 horas da tarde, agora vai para a farmácia. Estava lotado, gente. Tinha 2 filas, com 6 ou 7 pessoas na fila. Eu falei, gente... A Nete Guimarães,
ela mostra, tem uma pesquisa feita com camundongos, 6 camundongos, faz uma incisão, um ferimento lá igual em todos, aí um você não trata, um você trata lá com antibiótico analgésico, um você trata com passe, um você trata com água fluidificada, o outro com passe e água fluidificada e o outro com tudo. Passe, água fluidificada, analgésico, antibiótico. E a recuperação de cada um, o tempo, tudo mais. Você tem uma série de pesquisas científicas sérias, comprovadas. Nossa, sobre entrelaçamento quântico, até voodoo a ciência comprova. Mas você não pode mudar o paradigma. Então, se a ciência aceitasse, se a igreja aceitasse, se nós colaborássemos, nos expandindo a nossa consciência, o quanto que o mundo todo ia ganhar, né? Então, seguindo. Vamos lá. Gente, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é você saber usar o conhecimento. Conhecimento você pode, né, igual o computador, você joga dado, joga arquivo, beleza. Não adianta nada sem a sabedoria. Sem você saber usar aquilo, sem você colocar isso na sua vida, na sua reação, na sua atitude, na sua resposta, no seu sentir, no seu pensar, certo? Falo por mim. A verdade vai nos libertar de querer ter razão em tudo. Muitas coisas a gente tem, muitas coisas a gente não tem, mas quando a gente fica preso a não querer ter, isso vira um looping sem fim, né? Um tentando convencer o outro, né? Às vezes você tem razão, mas a pessoa não se convence, não adianta ficar brigando, que é inútil. Às vezes você não tem razão, você não admite, não adianta ficar brigando, que é inútil. Tinha um caso no meu bairro, tem um grupo de WhatsApp dos moradores. Então, ó, tem um cachorro perdido aqui, ó, perderam um documento aqui, ó, essa pessoa estava tentando furtar em tal loja. Um grupo do bairro do morador. Aí, um belo dia, teve um monte de discussão, eu não sei porquê, e o administrador saiu excluindo. Excluiu mais de 20 pessoas. Aí, ele botou um monte de regra. Aí, se a pessoa postava lá alguma coisa, lá, tô vendendo aqui uma moto usada, exclui, não podia. Aí, depois de uns 20 dias, acabaram excluindo o administrador. Aí, cansaram dele, tchau. Aí, depois de mais uns 20 dias, alguém se tocou e falou, escuta, põe a fulana no grupo de novo, né? O cara queimaram ele, né? Ah, então põe o ciclano, bom, voltou todo mundo. Isso deu uns 2 meses. Aí, voltou um dos velhos que tinha sido excluído no dia da confusão, mas do jeito que ele voltou, eu falei, escuta, por que eu fui excluído? Eu falei tal coisa para fulana, a fulana falou tal coisa, estava tal coisa, o fulano reclamou de tal coisa, eu vou tomando ordens, não deu 20 minutos, queimo o velho de novo. Mas cada vez que eu lembro disso, mas eu tô risada. Daí o cara dá a impressão que excluíram ele do grupo, ele não percebeu, e ele ficou 2 meses reclamando, brigando, digitando, aí pôs ele do grupo, ele estava digitando ainda. Dá a impressão, entrou aqui, 20 minutos, tchau, eu não sei quem que é, mas eu ria, e o povo no grupo também deu tanta risada, mas a pessoa quer ter razão, sabe, 2 meses acabou, passou, ninguém nem sabe mais o que aconteceu, e, vira, pelo amor de Deus, isso infelizmente acontece, às vezes a pessoa fica presa num looping temporal, aí fica presa numa ideia física, fixa, a gente vê isso muito no plano espiritual, isso tem na literatura espírita, acontece aqui na mesa, casos assim. Né? Ideia fixa. Então, a verdade pode nos tirar disso de querer ter razão, querer estar certo. Às vezes você está, mas não compensa. Deixa a pessoa pensar que ela está aí, vou ter paz. Não é? A verdade vai libertar a gente, por exemplo, da indústria do consumo. Eu não posso falar 40 minutos sobre isso, mas basicamente, a gente vai lembrar, mais de 20 anos atrás, uma lata de óleo tinha 1 litro. Aí algum fabricante baixou para 900 ml, hoje só existe 900 ml. Papel higiênico era 40 metros, baixou para 30. Todo mundo baixou para 30. Tem alguns no mercado que são 20. Mas hoje em dia, você tem milho de pipoca, tem uma marca lá de 400 gramas, não 500. Macarrão, 400 gramas, não 500. Queijo ralado, 40 gramas, não 50. Sabão em pó de 1 quilo, eu acho que nem existe mais. Certo? Mas isso é achocolatado, gente. Achocolatado você tinha 400 gramas, 800 gramas. Hoje você tem tanta opção que é tudo confuso. E o de 400 virou 370, aí tem um de 560, aí tem um de 770, é confuso. Tem um que é 1,20 kg. Você fala, para que 20? Não dá para o estagiário ir lá regular a máquina para 1 kg? Não, 1,20 kg. Então, isso é um método esdrúxulo de empresas sem ética para se maquiar o preço. Tá? Eles aumentam o faturamento deles, fazendo com que você imagine que está economizando. Então, eu tenho um produto aqui que eu vendo 1 quilo por 10.
Eu reduzo para 900 gramas e eu vendo por 9? Não, eu vendo por 9,50. Eu aumento o meu faturamento. E vocês pensam, e o cliente pensa que está pagando mais barato. Quer dizer, isso, você vai lá na indústria, tem lá o quadro bonito, missão, valores, visão, objetivo. É o mesmo que o próprio dono da empresa pegar um prego e riscar tudo. Um prego, não é com caneta, não. Certo? E se ele pegar algum código de ética que ele tem, aí, ó, rasgar e ficar fogo. Infelizmente. Mas o conhecimento pode nos livrar disso. Pode fazer a gente estudar, a gente sentar, a gente perceber. Ah, o perfil da família brasileira mudou. Tá? Por que não mudou arroz, feijão, farinha? Mantém a mesma coisa. Ah, o perfil mudou, mas arroz e feijão é a mesma coisa. Porque está na base da alimentação. Né? Bebida alcoólica. Alguém já viu bebida alcoólica mudar de tamanho? Ah, o uísque era 1 litro e agora é 910 ml. Ah, e a pinga era 750 ml e agora é 700. Ah, a cerveja era 350 ml e agora é 317. Não existe. Pelo contrário. A lata de cerveja passou a vir pack com 18, pack com 24, lata de 5 litros. A coisa vai aumentando, a coisa vai crescendo. Ah, mudou o perfil, e agora a alimentação é mais líquida do que sólida. Só pode, né? Ah, tem a latinha menor? Tem, mas ainda existe a primeira, a original. Tem a menor como opção, diferente. Então, isso é maneira esdrúxula de enganar o consumidor, que para eles é só um número, mais nada. Aplicativo de loja, gente. Antigamente, você vai na loja, resolve, tá, aí entrou o site, beleza. Agora não é no site, é no aplicativo. Eles querem estar dentro do teu celular ali, ó. Né? Você vai na loja, a loja estruturada, tem R$1 milhão em mercadoria, mais de 1.500 shopping no país, a loja está em todos, aí você vai lá, pega a fila, fala, escuta, sei lá, saber meu limite? Ah, não dá, senhor, só no aplicativo. Quer dizer, você está naquela estrutura maravilhosa, a pessoa não pode falar o teu limite. Ah, você no aplicativo. Só que você está trabalhando, vê lá, ó, mensagem, oferta, cupom, não sei o que, desconto, outlet. Quer dizer, os caras querem, né, invadir sua vida. Entendeu? Isso é escravização de consumo, gente. Infelizmente. Escravização da indústria televisiva também. Vamos poupar 20 minutos de vida, mas você vê em literatura espírita, os espíritos, há 70 anos atrás, comemorando o advento da televisão, os espíritos negativos, como que eles enxergaram um método de hipnose coletiva. Está em livro espírita. E tem lá o ambiente em volta da pessoa que, por exemplo, seleciona atores para um reality show, ou tem ideia de se bolar programas disso, daquilo, o ambiente, a influência espiritual nociva que aquela pessoa recebe, hipnose coletiva, os espíritos falam, enxergando, falam, que legal. Imagina a internet, gente. A internet a pessoa senta e faz o que quer. A internet colocou pessoas que se odeiam frente a frente. Então essas pessoas quintuplicam a violência gratuitamente. Olha o que é a fake news no Brasil, no mundo todo. Mas é gente que fica sentado só para, às vezes, para zoar, para confundir, para falar, e daí? Ele está escondido, né? Ele está escondido e faz tudo. Então, voltando no consumo, as empresas já sabem o recurso do celular delas daqui 2 ou 3 gerações, eles já sabem o que vai ter. Às vezes a empresa fala, bom, eu vou vender esse celular aqui com recurso X por $2.000. Eu vendo 100 milhões de unidades. Com o recurso XY, eu vou vender, ele vai custar $2.600, eu vou vender 70 milhões de unidades. Então eu lanço com o recurso X, vendo 100 milhões de unidades, daqui 8 meses eu lanço o recurso XY, aí eu vou vender $3.500, não mais a 2.600, e eu vou vender 120 milhões de cópias, de unidades, porque eu vendo 70 milhões para clientes novos e 50 milhões para os que já têm o recurso X e vão migrar. Mas eles já sabem. O Windows 8 não pulou direto para o Windows 10? Então, gente, escravização de consumo. No filme Clube da Luta, o camarada fala, a gente trabalha no que a gente não gosta para comprar o que a gente não precisa. Gente, a verdade vai ajudar a gente a separar o joio do trigo. Né? Principalmente do que tem na internet hoje. O que você tem de mensagem de site espírita hoje que está proliferando desgraça e não sei o que, catástrofe. Gente, espírito de luz não põe medo em ninguém. Eles previnem, eles podem até falar, cuidado, né? Pode acontecer isso, tal coisa, está uma pandemia nova, pode acontecer amanhã, depois vir uma doença em animal e a gente ser proibido de comer carne. Eles até podem prevenir,
mas espargir medo. O espírito de luz não faz isso. Certo? A verdade vai nos mostrar que a questão, o mundo nos arroja para ter, mas a questão é ser e não ter. Afinal, Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. E foi o ser mais importante, mais iluminado que passou por aqui, né? A verdade vai nos libertar da politicagem. E não venha falar para mim que o A é melhor que B, porque para mim é tão estúpido quanto falar que o B é melhor que A. Eu só enxergo um grande saco de farinha. Certo? A verdade vai nos libertar da roda de Sansara das reencarnação. Pessoas perguntam até aqui dentro: para que tem que ficar reencarnando? Por quê? Porque tem que encarnar, por que não nasce pronto? Por quê? Enquanto a gente não aprende, o problema se repete. É simples. Você tem problema repetitivo na vida? Observa, sai e olha de fora. Fala, eu estou lá, o problema está lá, o que está acontecendo? Faz de conta que é meu cunhado, que é mais fácil julgar meu cunhado do que julgar o meu. Por que está acontecendo isso? Sai. Problema repetitivo é coisa que a gente não aprendeu ainda, gente. Encerrando. Existem 3 formas de se adquirir sabedoria. A reflexão, que é a maneira mais nobre. A imitação, que é a maneira mais comum. E a experiência, que é a maneira mais amarga. Como disse Platão, os sentidos podem nos enganar. A verdade deve ser buscada na alma, no raciocínio, no plano das ideias. A inteligência garante a estabilidade do ser humano. Um povo inteligente nunca foi interessante para um governo, nem para uma religião. Se a pessoa pensar, ela se liberta do governo, ela se liberta da religião. O Espiritismo, Kardec perguntando, fazendo uma alusão, uma apologia aos mandamentos da Igreja Católica, vigentes na época. Qual seria o mandamento para o espírita? Amai-vos. E um segundo mandamento, instruí-vos. Buscai o conhecimento, a verdade e a instrução. E o maior expoente de luz, de elevação, de amor, de conhecimento que a Terra conheceu, disse: a verdade vos libertará. Veritas liberabit vos. Muita paz nos corações, nos lares e no caminho de cada um. Que assim seja. Muito obrigado.